Eu não tô me vendo, velho. Como é que eu vou ajustar? Dia das Mães, nada mais justo do que a gente falar sobre maternidade. Pedro Peiton falando, atrás das câmeras, Renato. E aí eu pergunto pra ela, como a psicologia percebe a maternidade? Olá, eu sou Shirlene, sou psicóloga, faço uma especialização em psicologia perinatal e parental e trabalho na área de saúde com este tema. Tema muito complexo, porque a maternidade ela está sempre atenta a todos os processos. As crianças estão brincando ali. Não tão alto, tá bom? Então, a maternidade é uma temática muito importante na psicologia, né? Assim, a gente... Você falou do Dia das Mães, é bem isso, né? Falar de mãe é falar de um conteúdo que todo mundo tem alguma coisa para falar, né? E no Dia das Mães, a televisão, a mídia fica bombardeada com informações que falam da mãe como um ser santificado, né? Assim. E que muitas vezes gera sofrimento, né? Exatamente, essa é a questão. Eu acho o Dia das Mães um massacre das mães. Ai, tudo bem aí? Né? Ele capotou. Por quê? Porque os conteúdos, se a gente for fazer, né, a psicologia faz muito isso, análise de conteúdo. Né? Se a gente fizer uma análise das matérias que saem sobre a maternidade, só um minuto, Jesus, acho que foi uma boa ideia. Tá tranquilo. Tá bom. Então, se a gente for analisar o material, né, das propagandas, a gente vê uma mãe assim, com devoção pura, né? Entrega plena, amor incondicional. E isso é um massacre para as mães, ou para muitas mães, né? Porque a psicologia ela vai problematizar a maternidade também com o auxílio de outros teóricos, da sociologia, da filosofia, que não existe essa coisa do amor materno, né? Um livro muito famoso sobre isso é um livro da Elizabeth Badinter que chama O Mito do Amor Materno, né? E fala um amor conquistado, que é exatamente isso, não existe um amor materno inato. Né? E essa é uma coisa que a gente não escuta na mídia, né? A mãe tem que amar o seu filho e entre ser mãe e se vincular ao filho existe um grande espaço, né? Que é permeado por um monte de questões sociais, econômicas, familiares, que se refere também a quem está no entorno dessa mulher, né? A gente está falando da mãe especificamente, mas a mesma questão vale para o pai. Né? Essa questão do amor paterno, não tem nem livro para falar sobre isso, né? Pior que não. Que é pior, mas ele também é um processo de construção, né? Acho que é difícil a gente pensar nisso, Chilene, porque a gente cresce já ouvindo essa história que a mãe é o melhor ser que existe, porque ninguém cozinha igual a mãe, ninguém dá carinho igual a mãe, amor de mãe nem o pai não tem. Sim, né? Sim. O cuidado é só a mãe que consegue dar da melhor forma, né? Aí você vem e traz pra gente essa questão, não existe isso de amor inato, assim, acho que fica... É difícil da gente conseguir assimilar essa ideia, tá. né? Porque... Então vamos falar um pouquinho sobre ela, vamos. Né? Porque assim, a gestação é um processo biológico, um processo cultural e um processo afetivo, né? Então, muitas mulheres, quando gestam um bebê, não necessariamente elas vão ser mães. Então, ser gestante e ser mãe são duas coisas. E tem mães que nunca foram gestantes, como as mães que adotam crianças. Então, o processo biológico, ele não vem junto com o processo psíquico, afetivo, emocional. São duas coisas, né? Depois do parto, o pós-parto é o caos, né? Vamos falar sinceridade. Não, mas é assim, eu nunca fiquei grávida, nunca vou. Por que é o caos? Pois é. Não, porque não é nem a gravidez que é o caos, né? É porque a chegada do bebê mexe com um monte de emoções. Sério, cuidado só pra não... Pega o fôlego. Eu tô vendo. Porque é isso, a gente se exige também dar conta de tudo isso. Bom, a mulher ela tá com um monte de questões hormonais que tem a ver com o biológico. Mas o nascimento de um bebê, ele mexe com uma série de emoções. Tem vamos falar de 3 aspectos que são mobilizados quando chega um bebê. Existem 3 diálogos que estão acontecendo na cabeça da mulher, além das mudanças hormonais. Tem a relação dela com ela,
que mãe que eu sou? Será que eu estou sendo uma mãe boa? Será que eu vou conseguir amamentar meu bebê? Será que eu vou dar conta? Será que meu bebê vai gostar de mim? Então, E isso tudo as pessoas cobram das mulheres. exato, também. elas se cobram e a sociedade cobra. Você tem que ser uma mãe boa, porque afinal de contas existe um amor incondicional. Então esse é o pressuposto da cobrança às mulheres. Então a Badanter tem essa frase que eu acho ótima, que ela fala que a idealização o ideal de mãe é o maior desafio da própria maternidade, né? Então assim, e as mães sofrem muito com isso, elas se exigem muito porque tem socialmente esse discurso de uma mãe ser boa, de uma mãe boa é uma mãe amorosa, atenciosa, que se abnega, que faz tudo pelos filhos. Fala. Uma outra coisa que passa na cabeça da mãe, e que isso pouco a gente fala, isso é muito da psicologia, a psicanálise também estuda isso, é o diálogo dessa mulher com a mãe dela. Então, dependendo da forma como ela se vinculou ou foi cuidada na primeira infância, 0 aos 3 anos ou 0 a 6 anos, dependendo do teórico, ela vai viver a maternidade de uma maneira ou de outra, né? Assim, pode ser mais suave ou pode ser muito pesado. Se essa mulher teve uma vivência na primeira infância de violência, às vezes é muito difícil para ela se ver como mãe nesse papel de uma mãe protetora, que vai conseguir proteger, porque ela está ainda precisando ser protegida como filha, né? Assim, para exemplificar. Então é um desafio. Eu acho que desse desafio também a gente acaba... Eu já vi muitas mulheres sofrerem porque elas sentem uma necessidade tão grande de estarem com seus filhos e filhas e cuidar, que elas esquecem delas, né? Assim, que elas não são só mães, elas também têm desejos, outras coisas que elas querem fazer. Tem uma vida para além dos filhos e filhas. Exato, que bom, aí o terceiro eu já vou falar disso, porque o terceiro aspecto é a vinculação dela com o bebê, que é uma outra questão, porque o bebê normalmente não é o bebê que a mãe imagina, né? Nasce um bebê diferente do que ela imagina, quase como via de regra. E aí entra nessa questão que a gente estava falando de que não existe um amor materno, que é esse, né, inato, porque essa mulher ela precisa olhar para esse bebê e reconhecer esse bebê como filho dela. Né? Então, assim, algumas mulheres fazem isso de imediato no pós-parto. Algumas mulheres não, pode demorar até 2 anos para fazer isso, 3 anos, para olhar para o bebê e falar, esse é meu filho. Entende? Reconhecer afetivamente. E isso que você falou sobre essa cobrança, essa é uma das questões da maternidade, porque assim, quando ela se torna mãe, ela agrega mais um papel, mais uma função na vida dela. Ela continua sendo filha, ela continua sendo esposa, ela continua sendo profissional. Hoje no Brasil, quase todas as mulheres elas trabalham, né? Elas são profissionais, né? É muito difícil ter uma mulher que não trabalhe, seja num emprego formal ou informal, até por uma exigência econômica, né? Assim, muitas mulheres são chefes de família. Então, conciliar tudo isso com agora aquela demanda daquele bebê, e aí se ela não tem o suporte adequado para dar conta disso, assim, se ela tem que fazer todas essas funções sozinhas, ela não tem uma mãe ou uma sogra que dê suporte, ou um companheiro ou uma companheira que dê suporte para ela, ela fica isolada, isso pode ser um agravante para os adoecimentos mentais. Porque eu estava falando que o pós-parto é um caos, que é isso, tudo isso que a gente está falando. Só que nos casos em que essa mulher ela não tem esse suporte, isso pode ser adoecedor. A maternidade, na verdade, ela começa muito antes, ela começa na cabeça, né? Naquela coisa de que eu quero ter um filho, de como que vai ser esse meu filho, de fato. Né? Só que assim, ela se vê como mãe, nessa função de mãe, de cuidado no puerpério, acho que foi isso que eu quis dizer. Entendeu? Ali, o bebê tá ali, e aí, eu faço o que com esse bebê? Tá lá. Porque existe também essa idealização da gravidez, né? Algumas mulheres sofrem por não conseguirem engravidar. Sim. E eu acho, na minha imaginação, está relacionado já, né? Esse sentido da maternidade. E isso tem sido muita demanda para as mulheres que estão no processo de inseminação artificial ou processo de adoção. A psicologia tem trabalhado muito com isso, que é uma via da maternidade, né? A adoção. E isso tem sido um trabalho muito importante de fazer o pré-natal da adoção, por exemplo, né, como alguns grupos aqui no DF fazem, que é de trabalhar também esses pais, ou essa mãe, ou esse pai por adoção, nesse bebê que eles estão esperando, nesse filho, porque na verdade tem sido muito incentivada a adoção tardia, né? Então você tem a maternidade também como
como um processo que não é só biológico, né? E que começa, você tem toda a razão, nessa expectativa. Essa coisa, né, do momento da chegada do bebê, ela pensando a família como um sistema, ou seja, que funciona de uma maneira em que é afetada pelo que vem de fora e afeta, né, também de dentro para fora, um sistema aberto, né? Isso, a terapia conjugal e familiar é uma área que trabalha também com essa questão, né, da chegada dos filhos na vida da família, né? Não, legal, assim, ó, é muito bom, né, todas essas reflexões, mas que a gente também, eu gosto de meter o dedo na própria ferida, né? Vamos lá. E aí eu fico pensando assim, a gente, como profissional em psicologia, a gente também tem, e aí nós temos nossas vidas, nossas relações, seja lá como for, né, com a própria mãe, ou nessa ligação com a maternidade, e a gente acho que tem um trabalho árduo, né, também assim, pra gente conseguir perceber que uma outra pessoa, por ela estar grávida, que ela não queira ser mãe. Mas são duas coisas diferentes, a gravidez e a maternidade. E a gente está vivendo um momento, falando do social, falando do Dia das Mães, assim, existe eu me incomodo um pouco com toda essa, eu não sei qual o nome que eu vou dar, mas esse super investimento na gestação, né? Então você tem empresas que fazem chá de bebê, agora tem a coisa do chá de revelação, você tem os books de bebê, você tem... Então assim, você investe, é como se você investir no quartinho do bebê, investir no book, fosse investir no seu bebê, não é, entende? E isso pensando numa coisa positiva. E ao mesmo tempo tem essas mulheres que, não quero esse bebê, não queria estar grávida, né? E quando o bebê nasce, ela fala, cara, é meu, esse neném é meu. E tem aquelas que, é isso, super investiram no bebê, no quartinho, na verdade, e o bebê nasce e tá assim, esse não é meu filho, entende? Então assim, são dois processos. Tem mulheres que odeiam estar grávidas e amam a maternidade, tem mulheres que amam a gestação e queriam muito aquele bebê, e quando chega no pós-parto, a coisa muda. Então por isso que eu falo que começa na maternidade, porque até um momento anterior é uma coisa meio da idealização, do desejo, não é o real. Quando chega o bebê real, o negócio vira outra coisa, entende? E aí são outros processos. E a psicologia, a escuta psicológica é muito importante nesse contexto. Porque, infelizmente, o pré-natal no Brasil, ele é biológico, né? A dimensão afetiva dessa mulher e tudo isso que acontece dentro dela, além do biológico, isso não é escutado, isso não é visto, isso não é problematizado. Por isso que a gente tem feito espaços, tem tentado construir espaços em que isso possa ser falado, das dimensões psicológicas que envolvem, né, a maternidade, a gestação, até como uma forma preventiva à depressão pós-parto, né? A mesma Alessandra Reis que eu já mencionei, ela tem essa proposta do pré-natal psicológico, né? Que é exatamente essa ideia de pensar que o pré-natal também tem que falar do psicólogo. Ela fala disso, que o pré-natal psicológico é um fator de promoção de saúde e de minorar o risco, de diminuir o risco da depressão pós-parto. Então é fundamental, assim, só que isso a psicologia tem muito a fazer, a gente tem muito o que falar disso, de uma maneira não idealizada, né? Eu não estou dizendo que eu não amo ser mãe, amo meus filhos, mas assim, essa coisa da maternidade 24 horas, com as exigências tanto internas quanto externas, ela é absolutamente enriquecedora do consumismo, né? Analisa os produtos que divulgam para as mães. Tudo coisa do lar. Coisa do lar, coisa de beleza, coisa de mulherzinha, coisa de... Cara, um livro legal, sabe? Uma viagem, né? Então, assim, tem essa coisa do ser mãe, é uma coisa específica, e isso produz muito sofrimento nas mulheres. E eu acho que tanto a sociedade e as mães também têm muita dificuldade de sair desse lugar, sabe? Eu não estou falando que elas são vítimas dessa sociedade, que coloca elas sofrem, porque elas também se exigem isso, né? Então, muitos profissionais liberais, ou profissionais, né? Que agora, aqui no Brasil, ainda tem filhos, agora está começando a ter filho mais tarde, né? Comparado à Europa, a gente ainda tem filho mais cedo. Mas uma mulher de 30, 40 anos que já está estabelecida profissionalmente, economicamente, que tem um filho, o filho faz isso aqui na vida dela, quer dizer, toda a certeza identitária, profissional, competente que ela tem, de repente some diante de um serzinho de 50 centímetros, entendeu? Então, e aí ela fica de fato, pá, o que é isso?
E junto com a diminuição das redes de apoio, né, por conta das famílias cada vez mais nuclearizadas, cada vez menores, pai e mãe, distante da família extensa, isso é muito arriscado. Entendi isso, né? Ah, daqui a pouquinho, falta um minuto. Acredito que muitas vezes é difícil para quem exerce a maternidade também, por essas pressões, exigências que existem, e de ela se cobrar que ela tem que cuidar e que é difícil ver o seu filho ou a filha sofrendo também. E que a gente precisa que essas crianças passem por algumas frustrações também para elas aprenderem, né? Sim, às vezes é uma demanda que é uma dificuldade da mulher e muitas, assim, a maternidade, ser mãe é complexo por natureza, mas tem alguns casos que precisam de acompanhamento profissional, de psicólogo, né? O pré-natal como uma coisa preventiva, né? O pré-natal psicológico é fundamental para todas, mas algumas vão precisar desse suporte no pós-parto, ou em algum momento depois na vida como mãe, entende? Quanto existem cobranças em cima da maternidade e quanta falta de cuidado tem, né? Porque, Sim, ao mesmo tempo que é super exigido, cadê o apoio que dá? Aí aparece na mídia, a mãe jogou o bebê no... Tá, qual atendimento foi oferecido para essa mulher? Tem muita demanda, a gente teria que ter um serviço, né? Um sonho de consumo seria um serviço específico para essa questão da parentalidade, com psiquiatra, psicólogo, multiprofissional. né? Multiprofissional, porque também não é só o psicólogo, né? É o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem um papel fundamental quando você tem um bebê desorganizado fisicamente, ensinar a mãe como segurar, fazer alguns exercícios com o bebê. Então é bem importante. Então, agradecer essa família sorridente que esteve hoje com a gente. Tá acabando. E a última parte, Lele. Vai dar tchau. Tchau. E aí a gente só vai pedir pra Shirlene deixar um recadinho pra gente. O recado é: dê um grande abraço na sua mãe no Dia das Mães, dê um grande beijo na sua mãe no Dia das Mães. Agradeça a sua mãe por tudo que ela faz por você, mas lembre que ela também é pessoa, ela também é gente, ela também tem suas limitações, ela não é perfeita e a gente não quer ser, de verdade, tá bom? Sim, valeu galera, obrigado pela atenção. E a gente vai deixar o e-mail aí do canal, se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de alguma coisa, entre em contato. Qualquer coisa a gente fala com a Shirlene para tirar nossas dúvidas. Valeu. Valeu. Bate aí, você também. Aê.